Fala pessoal, aqui é o Cláudio do canal Sr. Rob Linux Brasil. Sir Rob Linux Notícias 438. Vamos lá porque tem muita coisa. Alô Rod Linux, Cenoura hoje. Sir Rob Linux, olha ele aí. Kernel Linux 6.12 acabou de chegar. O suporte a real-time finalmente está disponível. Tem também o agendador SCAD-EST para ser usado com apps BPF, BPF. E o QR Code, que pode ser exibido quando der kernel panic. Chegou! Já se falava nisso há tempos e agora está no ar. O driver Intel Z2 está habilitando GPUs Lunar Lake e Battlemage. Panther Lake adicionando suporte a HDMI. Placas AMD RDNA 4 agora rodarão bem com o suporte aprimorado do driver AMD GPU. Várias melhorias no sistema de arquivos BTRFS, XFS, VFS, F2FS e etc. Melhorias para notebooks específicos, por exemplo, Asus VivoBook e suas ventoinhas. Duração de bateria melhorada nas Lenovo, LG, Panasonic, etc. Art Install 3.0 foi lançado na última semana. É provavelmente a primeira vez que falamos dele no canal. Eu acho que com a versão 3 deve estar bem maduro. Ele ajuda a instalar o Arch Linux de uma forma um pouco menos torturosa quanto a convencional. Aquela que é um prompt que você precisa executar todos os comandos para instalar e configurar o sistema logo de início. É bom para o aprendizado e treino de digitação, mas para migrar para Linux por ele pode ser menos convidativo para muitos. O Art Install tenta ser mais amigável. E agora ele está vindo com a biblioteca Curses de renderização de textos. É para dar um acabamento ainda melhor. Você pode usar o Art Install tanto para uma instalação nova e completa, você instala ele lá na ISO em operação, quanto para dar um acabamento ou modificação na distro já instalada. Pode instalar ele no Pacman, por Pacman, né? Por Git clone ou pelo repositório de Python. E a galera que mantém o Arch Linux resolveu usar um tipo de licença em suas fontes de pacotes de origem, incluindo os arquivos pkgbuild 0BSD, a licença de permissão de uso e também modificação de como funciona e softwares relacionados ao uso deles e tal. É mais para se resguardarem de algum tipo de problema no futuro, mas demorou, hein? É também para ter algum tipo de licença, já que muitas das coisas que são usadas nesse mundo de engenharia de software é registrada e usa algum tipo de licença. Talvez essa 0BSD seja menos burocrática e deva proteger de forma exemplar. E algo tão exclusivo da distro precisava ser protegida, né? Alguns acham que não deveria ter licença, mas no fundo tudo precisa ter. As mentes perigosas estão espalhadas por aí. Tem pessoas que copiam ideias de canais alheios sem dar os créditos e nem entrar em contato para dar os parabéns pela criatividade. O OBS Studio está em fase de candidato de lançamento da versão 31. Daqui a alguns dias, deve chegar de forma estável. E depois de várias características novas interessantes inseridas na versão beta, agora fechou. É época de testar. Já é possível verificar que foi adicionado filtro NVIDIA Blur e Background Blur. Placas da família Kepler não funcionarão mais com o NVENC no OBS. As GTX 650, 670, 680, 690, 760 e 770 e suas versões de notebook respectivamente, né? O CEF, que vem do Chromium, agora é a versão 127. Não vale a pena atualizar da versão 28 ou anterior para a nova versão. É melhor atualizar para a versão 30.2 pelo menos, e aí sim, atualizar para 31. Os pacotes Deb do repositório oficial não darão mais suporte ao Ubuntu 22.04. Use por Flatpak.
e etc. Estão corrigindo, por exemplo, problemas no dock do YouTube que sumia quando alternava entre perfis. Alguns problemas de configuração de áudio foram corrigidos. A captura de câmera por Pipewire, né, já está funcionando, mas em algumas distros você tem que reiniciar o Pipewire para pegar. Gráficos. Foi lançado na terça-feira o mais recente drive NVIDIA 550.135 para Linux. Melhor compatibilidade com o Wayland, mudando o nome do DRM-FBdev Generic para DRM-FBdev TTM. Então a galera que usa o parâmetro de kernel NVIDIA DRM.NFBdev igual a 1, pode ser que não precise mais. Algumas correções para funcionar no kernel 6.12. Mas aí vai de quem é mais entusiasta para testar, né? Um kernel tão recente assim. O que é engraçado é que esta versão é de produção, sendo lapidada e moldada para funcionar com versões não LTS no kernel. Vai da coragem de cada um. Lembram do controlador de placas de vídeo LACT? Sua versão 0.6.0 foi lançada na última semana, feito com linguagem Rust. É enxuto e robusto. E a grande novidade é que está dando suporte a placas NVIDIA. Sim, não só de placas AMD vive o pinguim. E detalhe, funciona com qualquer uma delas NVIDIA. Já nas AMD, que era o seu único foco, ainda precisa de que o módulo AMD GPU seja ativado em placas das famílias Soldier Islands e Sea Islands. Para todas as outras gerações posteriores, não precisa. Eles anunciam que o Clock agora também vai funcionar em GPUs integradas RDNA 2. Talvez nas RDNA 1 funcione, mas só testando para ter certeza. A configuração de 0 RPM foi adicionada para placas AMD RDNA 3, mas precisa usar o Linux Next, onde o suporte é experimental. Esse suporte precisa entrar na linha principal do código do Linux, talvez no 6.13. Acho que vale a pena ler a página do projeto do GitHub para mais detalhes. Sabe onde mais você vai ver esta notícia? Em lugar nenhum, só aqui. Blender 4.3 foi lançado, a mais nova versão deste programa de modelagem 3D. Tem também um editor de vídeo embutido, mas os maiores destaques são para a arte de criar e editar formas. Alguns destaques são o novo link para Luz e Sombra do Eevee, Metallic BSDF para um acabamento mais bonito nos metais, e tem também nova textura Gabor Noise, Grease Pencil, que ajuda a reescrever por completo o grupo de camadas, Nós de geometria, ferramenta para apagar melhor, escultura, modelagem, assets de pincel e etc. Blender no Linux tem um melhor suporte para placas AMD quando o ROCm está instalado, junto com o HIP, que foi adotado pelo Blender no lugar do OpenCL. Placas NVIDIA continuam bem com o suporte a QDA. E eles anunciaram bem sutilmente que o suporte a Vulkan está disponível em fase experimental. É para a interface do programa e não para renderizações diversas que usam computação gráfica. Blender pode ser usado para trabalhar tranquilamente, e se você se beneficia dele, nada mais justo que fazer uma doação para o projeto. Games. Alô, Hot Linux. Hot Hat Chili Peppers. Hot Linux Program Robin. Alô. Antes tarde do que mais tarde, Devil May Cry 3 Special Edition agora é jogável no Steam Deck. Em um PC era executável, mas algumas pessoas não estavam conseguindo. Provavelmente, hoje em dia, vai com a evolução do Proton. PJ Masks Power Heroes. Incrível aliança. Ganhou o selo de aprovado para o deck.
Jogo que pode ser colocado em um PC com Linux aí na sua sala, que a galerinha vai gostar. Foi testado com o Proton 9.0-3. Sua versão do Windows roda belamente no Linux, tanto no PC quanto no portátil da Valve. Monster High Cult Image Secrets também passou pelo mesmo esquema de testes e também está aprovado para o deck. Sua galerinha também pode desfrutar desse jogo na sala. Lego Horizon Adventures também é aprovado para o deck e esse também vai agradar os marmanjos. Foi lançado há pouco tempo e já tem compatibilidade perfeita com o Linux. Tudo bem, é mais salgado, mas aí você espera uma promo e pega. E o que falar deste? Horizon Zero Dawn Remastered. Aprovado para o Steam Deck. Como assim? Com recursos aprimorados e novos visuais incríveis. Ainda assim, roda bem lá no portátil. Tem vários recursos quando você executa ele em um PC. Ultra Wide, Super Ultra Wide, DLSS, FSR 3.1 e XESS 3. Já se inscreve no canal, ative o sininho, dê like no vídeo. Sim, faça essas ações porque semana que vem tem mais Rob Linux Notícias, beleza? Aí você já fica já antenado aí, ligado aí, porque quando vier o próximo vídeo você já recebe a notificação, beleza? Não esqueça de hypar o vídeo, que é muito importante. Agora tem uma novidade no hypar. Se você passou de 3 vezes na semana, você pode continuar dando o seu hype, mas precisa de uma pequena informação que você vai receber aí dando mais de 3 hypes nos vídeos na semana, beleza? Então fiquem na paz, um grande abraço, tô indo nessa, valeu!